Seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o vídeo 11 de uma sequência de 250 vídeos para você acompanhar, onde eu estou documentando toda a minha jornada de crescimento aqui na internet, tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu tenho executado nessa jornada de crescimento. E hoje eu estou pensando sobre um assunto. Saiu um vídeo da Betina hoje não, na verdade ontem, dela falando sobre uma mudança de posicionamento dela. E esse vídeo bateu bem de encontro com uma coisa que eu já estou pensando há alguns dias e eu queria que você raciocinasse junto comigo. A internet, ela sempre vai ter ondas. Ondas, seja para o lado bom, seja para o lado positivo, para o lado bom, para o lado ruim, elas sempre vão vir. E se você não estiver atenta e não estiver muito conectada, você vai entrando nessas ondas sem perceber, porque é de forma muito sutil, né? As coisas mudam e aí você começa a acompanhar de novo que está dando certo e você se torna uma folha ao vento. Eu acho que eu já compartilhei, se você não assistiu, você deveria assistir os outros vídeos aqui do canal, onde eu falo que uma amiga minha, alguns anos atrás, ela falou assim: Letícia, você é uma pessoa muito boa, você é uma pessoa muito, de um coração muito grande, uma amiga muito boa, mas você é como uma folha ao vento, você vai para onde o vento está soprando e isso é ruim. A gente precisa ser como aquela árvore plantada junto ao ribeiro, uma árvore que ela tá fixa naquele lugar e ali você pode confiar, você pode se entregar, você pode, repousar, né, descansar naquele lugar. E eu fiquei por muitos anos com aquilo na minha cabeça, e esses dias eu tenho pensado cada vez mais isso. Será que eu tô nessa onda? Como que tá sendo o meu caminhar? Como que tá sendo a minha jornada? E é muito importante que você também faça essa análise aí. Para que lado você tá andando? E como? Por que que você está andando para esse lado? Ah, foi ontem ou anteontem, não sei. Deus me fez lembrar de uma palavra que falava sobre aquela parábola, que falava sobre o joio e o trigo, que o Senhor da terra, ele plantou o trigo, e aí o inimigo veio à noite e ele jogou a semente de joio, e quando eles foram perceber no outro dia, estavam os dois plantados ali. Mas se o patrão, né, ele falou para não poder arrancar, mas se caso ele decidisse arrancar o joio antes dele dar o fruto ali, o que é que ia acontecer? Poderia acabar arrancando o trigo junto, e aí ele ia perder parte da plantação. Porque eles são muito parecidos, como você bem sabe, mas também ao puxar a raiz do joio, poderia estar entrelaçado com a raiz do trigo, e aí ele acabar matando o trigo simplesmente porque arrancou a raiz antes da hora e ele ia acabar morrendo sem produzir. Então, o dono da terra, ele preferiu esperar o tempo da colheita para que aí separassem os feixes. Hoje, no exemplo que eu citei, né, quando eu estava falando sobre isso com as meninas da comunidade liberta, eu estava falando de exemplos extremos das coisas que têm acontecido no mundo e na internet. Mas aqui também vale essa análise. Hoje, por exemplo, é muito comum se falar sobre espiritualidade sem se falar de Deus, né? Deus é tudo hoje, Deus é o universo. E aí foge muito do cristianismo e daquilo tudo que nós aprendemos sobre o Senhor através da palavra. E isso vai de encontro com essa parábola, porque até que ponto uma coisa está certa ou está errada? Até que ponto você vai ter o discernimento de entender aquilo ali ou não? Isso faz parte da jornada de crescimento como empreendedora. Porque quanto mais você estiver conectada com Deus, quanto mais você estiver próxima de Deus, mais você vai estar sensível à voz dele, mais discernimento você vai ter com relação às coisas que estão acontecendo. Então significa que muitas das vezes você vai entender a fundo o porquê de não fazer alguma coisa? Não. Mas o toque de Deus, ele é um toque muito suave na nossa vida. E às vezes ele realmente só dá aquela, assim, ó, não vai, para, não passa por aqui, não conversa com fulano, se afasta. É só um toquezinho mesmo, muito leve. E como que a gente faz para estar sensível a isso? Conectada a Deus, clamando a Deus, fazendo jejum, oração, pedindo a Deus direcionamento, para quê? Para que no momento em que isso acontecer, você sinta esse toque suave do Senhor na sua vida e você consiga ali agir de uma forma diferente. Teve uma das alunas da comunidade liberta que ela estava testemunhando justamente sobre isso. Ela tinha que passar por um lugar dentro da cidade, e aí na hora veio esse toquezinho suave assim: entra por essa rua. Ela falou assim: não, não vou entrar por essa rua, não. E passou pela outra rua. Quando ela passou, ela ficou travada mais de 40 minutos no trânsito, porque ela passou pelo lugar que ela queria passar.
e não por onde Deus tinha pedido para que ela passasse, né? Tinha orientado ela a passar. Se ela tivesse passado pelo lugar, ela não teria ficado travada. Mas ela não estava sensível, e naquela hora foi ali algo muito importante que aconteceu, porque ela começou a perceber que ela precisa estar mais sensível a esse toque, porque é um toque muito suave. E aí aqui na internet nós voltamos para isso, né? Hoje nós estamos falando muito sobre lei de atração, nós estamos lei de atração, lei da atração. Nós estamos falando sobre espiritualidade, nós estamos falando sobre esse universo que conspira ao nosso favor, nós estamos falando sobre muita coisa. E a minha abordagem, eu decidi abordar aquilo que Deus vai me dando direcionamento, aproveitando de todos os conhecimentos. Como que eu posso explicar para você? Não é catando regra, não é cagando regra, né? Assim que fala, não é catando não, né? Ai, gente, eu sou péssima, vocês vão perceber, conforme eu for falando aqui, vocês vão perceber que tem uns trem que eu falo, assim, que, igual esses trocas de gíria aí, por exemplo, eu não consigo acertar tudo. E aí, não é cagando regra, mas eu ensino e eu aplico aquilo que deu certo para mim, aquilo que funcionou na minha vida, aquilo que eu levei como prática e aquilo que eu levei como aprendizado ao longo da vida. Então, coisas que eu fui aprendendo, fui vendo que funciona na minha caminhada e na minha jornada com Deus, eu vou compartilhando disso, seja aqui, seja lá na comunidade liberta, seja no meu perfil no Instagram, porque eu prefiro falar daquilo que eu vivo. E aí eu vou achar, com certeza, vou achar pessoas que gostam muito de mim, que se identificam comigo, como eu vou achar também pessoas que não gostam do jeito que eu ensino, do jeito que eu falo, e tá tudo bem. Tá aí uma coisa que eu aprendi depois de fazer terapia. Porque antes eu queria que todo mundo gostasse de mim. Hoje eu já não tenho mais essa percepção e também não tenho essa necessidade de ficar atacando os outros quando eu não gosto das outras pessoas. Às vezes eu até escrevo algum comentário quando eu vejo alguma coisa assim muito chocante que vai muito contra alguma coisa que eu acredito, e depois eu falo assim, tem necessidade? É simplesmente eu fingir que não vi, ou então eu depois falar disso com quem quer me ouvir, do que eu gastar energia nisso aqui agora e depois eu ficar desgastada e mais um monte de gente metendo pau naquilo ali, aquela brigaiada à toa. Pra quê? Pra quê? Nós temos que tentar o tempo todo ser um pouquinho mais parecida com Jesus em tudo aquilo que nós fazemos. Se a nossa vida é uma vida cristã, é uma caminhada cristã, é uma caminhada de aprendizado, nós temos que ir crescendo, como diz a Bíblia, né? De glória em glória. A glória é nossa? Não, a glória é do Senhor. Então, olho para Ele, eu contemplo a glória dele, isso me transforma um pouco e eu compartilho disso. E aí eu olho de novo, contemplo mais um pouco, isso me transforma e eu compartilho. E assim nós vamos fazendo. Mas e aquelas pessoas que não estão com essa sensibilidade aguçada? O que é que nós devemos fazer? Como que nós devemos orientar? Nós devemos mostrar aquilo que nós já aprendemos. Tem um outro versículo que Deus tem falado muito comigo ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, é aquele versículo que fala assim, ó: como ouvirão se não há quem pregue? Como? Como as pessoas vão saber se algo é bom ou se algo é ruim, se não há quem pregue, se não há quem ensine sobre aquilo? Aquilo que você aprendeu, aquilo que você experimentou com o Senhor, a transformação que o Senhor fez na sua vida, é algo que você deve compartilhar. A Bíblia, cada dia mais, né, ela tem saído de uso. Antigamente, quando a gente via alguém passando na Bíblia, na rua, com a Bíblia na mão, a gente sabia que era cristão, mas hoje as Bíblias estão dentro do celular. E aí, alguns estão usando a Bíblia até como livro matemático, né? Um livro de regras, e aí eles parecem que são cristãos, mas na verdade eles estão ali estudando alguma coisa, justamente sendo esse joio no meio do trigo. Cara, é muito doido, né? É muito doido. A gente que fica aqui do lado de fora, fica observando isso tudo, fala assim: meu Deus, até que ponto tudo tá certo e até que ponto tudo tá errado? Até que ponto realmente as pessoas têm intenção boa de ajudar e até que ponto elas estão fazendo aquilo ali porque elas estão sendo governadas por uma força maior? É muito doido mesmo. Eu tenho hora que eu fico chocada, eu fico olhando assim e falo assim: Senhor, como discernir? Nós precisamos estar conectadas a Deus para poder discernir. É impossível você discernir o joio do trigo antes dessa colheita. E louvado seja Deus, porque ao longo dessa jornada aí também nós vamos encontrar com pessoas boas, com pessoas que vão nos ajudar a crescer ao longo desse caminho, que nós vamos nos deparar, né, com situações, com pessoas que estão alinhadas ao nosso propósito. E tá aí uma coisa também que eu tenho percebido que a internet tem tentado de alguma forma assim abafar, né? Ah, agora não é importante você entender o seu propósito.
É importante sim você entender o seu propósito, é importante sim você conhecer o que que Deus tem para você. Mas como que eu faço então, Letícia, para poder entender o meu propósito, entender o que que é que Deus quer para mim e como que ele vai fazer isso através de mim? Somente tendo vida com Deus. Parece chato quando a gente fala isso, porque por muitos anos, né, eu já estive dentro da igreja, dentro aprendendo mesmo da palavra de Deus, convivendo com tudo, mas eu, por exemplo, passei muitos anos sem dar sentido, sem dar atenção, por exemplo, para jejum. Eu falo assim, não é tão importante, dá para fazer depois. Eu, por exemplo, passei muitos anos sendo cristã e na igreja dizendo que eu amava a Deus, mas sem orar todos os dias. Eu, por exemplo, falava que amava a Deus, falava que servia a Deus, e não que eu não servisse, eu servia, eu só não tinha intimidade com Ele. E eu não lia a Bíblia sempre. Então você pensa, são muitos pontos a serem levados em consideração. Agora, quanto mais, você pode reparar isso com relação a uma amiga, por exemplo. Quanto mais você se relaciona com essa amiga, mais você conhece dela e mais perto você está dessa amiga. Porque você realmente está gostando muito dela. Agora, e a nossa vida com Deus? Se a gente não quer ter intimidade com Deus, não quer estar próximo de Deus no dia a dia aqui, como que a gente acha que vai querer estar perto dele lá no céu? Como que se aqui você não tinha prazer sobre contar as coisas que ele faz para você, o que ele já fez por você, o que ele está fazendo através de você, como que você acha que você vai ter isso quando você estiver lá no céu? É relacionamento, é você realmente relar com o Senhor, para que assim ele te mostre o que está errado, o que está certo. É nesse contato diário e constante é onde Deus vai te direcionando. E aí eu fui percebendo que era importante cada um desses atos, de sensibilizar o meu corpo para o que era do mundo e me aproximar cada vez mais, né, daquilo que o Espírito tinha a falar à minha alma. Então foi nessa busca que eu descobri também que existia um propósito para mim. Qual que era o meu propósito? Cada vez mais, né, eu entendi assim, vou te explicar do começo, porque senão também você não vai entender. O propósito, ele está ligado sempre à sua maior dor. Letícia, não sei qual que é a minha maior dor. Se eu pensar que agora eu posso pensar em pelo menos três coisas que estão doendo, né? Mas eu também posso pensar em várias coisas que estão doendo, assim, meu relacionamento às vezes com meu marido, meu relacionamento às vezes com os meus pais, muitas coisas podem estar doendo dentro de você, mas a raiz dessa dor é que está conectada ao seu propósito, não é a dor em si. Então, por exemplo, às vezes você tem muita raiva da injustiça. Qualquer tipo de injustiça que aconteça. Você tem um relacionamento bom com seus pais, tem um relacionamento bom com seu marido, mas a injustiça te tira a paz. Você vai buscar a raiz dessa dor. Por que que a injustiça te dói tanto? E aí a resposta do seu propósito está justamente atrás dessa dor. A minha, por exemplo, eu descobri através de uma luta pelo meu casamento. Foi quando eu descobri o quanto eu realmente estava disposta a lutar pelo meu casamento, que eu descobri qual era o meu propósito. Meu propósito era despertar mulheres que estavam na mesma dor, que passaram pela mesma dor que eu. Qual dor era essa? A dor de me sentir abandonada, a dor de me sentir traída, a dor de me sentir rejeitada. Essas dores, elas me conectavam a um único ponto. Qual que era a dor? Como eu senti isso com pessoas, antes do meu relacionamento estar quebrado com Deus, ele estava quebrado com pessoas. E pelo meu relacionamento estar quebrado com pessoas, eu não conseguia me conectar 100% a Deus, apesar de eu sempre ter tido uma sensibilidade muito grande com o Senhor. Então, quando eu comecei a consertar esse relacionamento, quando eu comecei a liberar o perdão, quando eu comecei a vivenciar tudo isso, eu fui despertando no meu propósito. Por isso que hoje o meu trabalho, principalmente na internet, é trazer essa libertação para a vida das mulheres. Porque quando você se liberta de todas essas amarras que te prendia aqui, você consegue se conectar verdadeiramente com Deus e a partir disso começar a viver seu propósito. Uma mulher liberta, ela transforma tudo ao seu redor. Não é uma parte, ela literalmente ela consegue transformar tudo, porque agora a liberdade dela permite com que ela tenha uma conexão direta com Deus, e ao ter essa conexão direta com Deus, ela começa a viver ativamente o seu propósito e ela começa a discernir tudo isso que está acontecendo. E acredita, é quase que instantâneo, né? Você começa a se interessar pela palavra, você começa a se interessar pela oração, pelo jejum. Por quê? Porque foi quebradas as amarras que te prendiam às coisas terrenas.
E aí você consegue verdadeiramente se conectar a Deus. Eu sempre trabalho pensando o seguinte: nós temos corpo, alma e espírito. Tentar curar o corpo esquecendo que existe uma alma e um espírito em você é burrice. Tentar curar a alma sem cuidar do corpo e do espírito é burrice. Tentar cuidar do espírito sem cuidar da alma e do corpo é burrice. Nós somos um ser dividido em 3 partes e nós precisamos cuidar dessas 3 partes. Se nós não cuidamos das 3, algo em nós ainda está doente. Por estar doente, nós não conseguimos viver de forma plena e inteira aquilo que Deus tem para nós. Significa então, Letícia, que a partir do momento que eu me libertar disso, eu nunca mais vou errar. Eu vou ser a santona, eu nunca mais vou ficar triste, eu nunca mais vou ficar chateada, eu nunca mais vou ficar com medo, eu nunca mais vou me sentir perdida. Óbvio que não. Óbvio que não. Você vai continuar sentindo tudo isso, você vai continuar passando por tudo isso, mas você passa de um jeito diferente. Eu costumo falar que nós passamos isso como mulheres imparáveis. Porque agora o seu porquê suporta o como. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Então, eu tenho que passar por isso, eu vou passar por esse momento de dor, eu vou passar por esse momento de dificuldade, mas você passa aquilo ali e passa aquilo ali na maioria das vezes louvando. Na maioria das vezes não, 100% das vezes louvando a Deus. Porque você entende que em tudo existe um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então não queira ser somente mais um na internet. Se o seu plano, assim como o meu, é crescer aqui, cresça com a sua alma, cresça com o seu coração. Isso vai aproximar as pessoas certas de você. Vão aparecer várias pessoas que não gostam? Certamente vão aparecer. Mas também vão aparecer pessoas que estavam precisando justamente do seu levantar para que elas fossem curadas, para que elas fossem libertas, para que elas conhecessem o amor de Jesus. Significa, Letícia, que eu vou ter que falar de Deus em tudo? Não, mas se Deus faz parte da sua vida, faz parte do seu dia a dia, faz parte de quem você é agora, é muito importante que você fale, porque como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar não somente com a nossa palavra, mas com o nosso testemunho de vida, aquilo que nós temos vivido internamente. Tem uma coisa, o último vídeo que eu compartilhei, o vídeo 9 de 250, é um vídeo de um trecho de uma aula que eu dei na comunidade liberta, e a aluna ela fala justamente isso: Letícia, você sempre profetiza na nossa vida, você sempre fala sobre a nossa vida, e hoje eu quero falar sobre a sua vida. Porque mesmo em meio à dor, mesmo quando você está cansada, mesmo quando você está desanimada, mesmo quando você está passando por coisas que nós nunca jamais imaginamos, você sempre esteve aqui lançando palavras de vida sobre nós. E hoje eu quero testemunhar sobre você. E quando ela fala isso, eu achei de uma sensibilidade muito grande, porque realmente, às vezes, nós estamos fazendo arrastadas. Mas nós fazemos porque nós temos um porquê, nós temos uma direção. E essa direção transforma tudo. Você está na fase ainda de não ter um porquê e se sentir parada por tudo, ou você já está nessa fase de ter um porquê e conseguir suportar tudo. É muito importante para mim entender isso aí que está acontecendo com você, também para que eu consiga trazer mais conteúdos aqui para te ajudar nessa jornada. Então, eu queria que você colocasse aqui embaixo nos comentários em qual fase da vida você está. E se você também tem percebido tudo isso que eu tenho percebido na internet. Como que está o seu olhar diante disso tudo que está acontecendo? Teve uma outra coisa que a aluna falou comigo essa semana também, e que eu acho que vai encaixar muito bem nesse vídeo aqui. Ela estava falando sobre o uso, né, das inteligências artificiais e como que às vezes isso é tão genérico, né? A gente pode treinar cada vez mais ali, mas mesmo assim às vezes fica muito genérico. Aí ela falou assim, aconselhando uma outra aluna, ela falou assim: seja você mesmo, os vídeos que você posta são vídeos que conectam as outras pessoas, eu gosto do seu tipo de vídeo, continua, você está indo muito bem, e motivando a outra aluna, e ela fala assim: você acha mesmo que a inteligência artificial seria capaz de ter, por exemplo, orientado o Whindersson Nunes no começo do canal dele, no começo da jornada dele, a fazer aqueles vídeos engraçados, dançando, sem camisa, a subir num lugar, a subir em outro? Aquilo foi um direcionamento que ele teve, foi da cabeça dele, foi a criatividade dele. Então, às vezes, quando você está demais procurando inspiração nos outros, e olha isso, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, é porque você está completamente desconectado de você mesma. Isso aqui, por exemplo. Hoje, esse vídeo, entre todos o que eu postei aqui, está dando 2, 3 visualizações. Mas eu vou parar? Não vou, porque uma hora ou outra eu vou conseguir. Aí, até acabou minha luz. Uma hora ou outra eu vou conseguir
alcançar as pessoas que gostam de mim. Eu vou conseguir alcançar as pessoas que estão conectadas com a mesma intenção, com o mesmo propósito que o meu. E aí, quando eu alcançar isso tudo, esses vídeos que estão aqui atrás, ó, por mais que tenha ficado escuro assim, eles vão levar uma mensagem. Então, nós precisamos entender o nosso porquê. Se a gente entender, tudo vai dar certo. Deixe o seu like aqui no canal, não esqueça de se inscrever, porque sempre tem vídeo novo. Serão 250 no mínimo esse ano, eu quero me esforçar para postar mais. E aí, eu quero também que você coloque aqui sugestão. Às vezes você tem uma sugestão de vídeo, você quer que eu compartilhe sobre alguma coisa que eu já experimentei, que eu já vivenciei, ou então que eu comecei a explicar aqui no vídeo e não expliquei por completo. Para quê? Para que eu possa te ajudar. A minha ideia aqui é verdadeiramente servir você através da minha jornada. E se você sentiu vontade, né, ouviu o meu vídeo e falou assim, não, preciso estar mais perto da Letícia, entra na minha comunidade Liberta, o link também está aqui embaixo, vai ser um prazer ter você comigo. Lá nós temos aula diariamente de segunda a sexta, às 7h30 da manhã e aos sábados às 8h30 da manhã. Conteúdos assim que transformam mesmo a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito, que vão nos levar para mais perto daquilo que Deus tem para nós. Um beijo e até a próxima!